Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta, ele traz uma pegada diferente, porque nós trazemos as questões de direito, economia, as questões de interesse da comunidade, de você que nos assiste, de uma forma menos técnica, mais simples, mais objetiva, para validar as suas atitudes e o seu dia a dia como cidadão. E hoje nós temos a grata satisfação de termos aqui um dos ícones de investimento, de economia, professor universitário, que é o professor Jorge Prado. Professor Jorge Prado, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Marinho, pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Cara, eu vou ler, eu acho que vai dar um módulo só do currículo do cara. Porque o cara, ele é um... Vocês conhecem, eu aposto que vocês já ouviram ele dando entrevista. Ele é uma pessoa, um profissional requisitadíssimo nas outras redes de transmissão, de TV, no Instagram, nas redes sociais também, falando sobre economia. Mas eu vou fazer questão aqui de ler o currículo do nosso entrevistado de hoje, professor Jorge Luiz Prado, um grande amigo que a gente se conhece há muitos anos. Ele desenvolveu sua carreira nos últimos 30 anos nos principais conglomerados financeiros do Brasil e do mundo, Bradesco, HSBC, Santander e XP, assessor de investimento e sócio fundador, diretor da Unimo Investimento, empresa credenciada a XP, professor de finanças há mais de 17 anos, ele tem só essa carinha de novo assim, mas ele é rodadinho, viu? Começou cedo, né? Cedo. Cedo. 18 anos. Antes do Plano Real ainda. Professor de finanças há mais de 17 anos para os cursos de graduação e pós-graduação da FAI Centro Universitário. Fonte jornalística para os principais canais de comunicação, de rádio e TV, no que diz respeito a finanças, a economia, seja na TV Globo, SBT, Band, Record, CBN, e hoje ele empresta um pouco do brilho dele à nossa Rede Super. E casado há 16 anos e pai de 2 garotos. Mateus um de 9, Samuel. 9 e 6 anos. Jorge, seja muito bem-vindo. Gostaria de agradecer a tua disponibilidade. E é uma satisfação muito grande compartilhar o teu conhecimento, ter o privilégio de compartilhar o teu conhecimento com o pessoal que está em casa. Eu que agradeço, Marinho. Eu, como professor, como profissional do mercado financeiro, sempre gosto, sempre que eu tenho que levar alguma mensagem em relação ao mundo das finanças, ao nosso momento econômico, eu me sinto muito realizado. Então a gente já faz trabalho em escolas públicas, com educação financeira, fazendo um trabalho nas empresas, as empresas convidam muitas vezes a gente para palestrar, para dar, principalmente na virada de ano, né, trazer uma mensagem, o que fazer com o dinheiro, dinheiro chegando. Então, mais uma oportunidade aqui, fico muito feliz. Então tá bom, então aproveitando já que você pegou e falou como você é prematuro no que diz respeito ao trabalho, tem uma pergunta que eu gostaria de contextualizar e depois já fazer em seguida. Eu li, e pra você ver, a gente vai atrás, cara. A gente analisa a vida pregressa dos nossos convidados. E um negócio que me impressionou muito bem, e eu gostaria já de fazer o link com a pergunta, você falou num determinado momento que em 94, 95 você começou a trabalhar no Bradesco. 93. 93. Mas 94, 95 teve aquela mudança do Plano Real. Dia 1º de julho de 94. 94. Plano Real. E aonde você teve que explicar para as pessoas, e as pessoas ficaram com medo, se aquilo ali dava certo. Até eu me lembro muito bem que nós vínhamos de um momento de corte de zeros, de moedas novas, então era um momento de insegurança muito grande, e a pessoa tinha uma dificuldade em compreender se o real realmente era o caminho. Eu vou trazer essa situação para hoje, porque nós vivemos o mesmo momento, né? Nós estamos aí no início de uma nova gestão, de um novo mandato, de um novo presidente da República. Existe uma insegurança muito grande por parte de investidores, por parte de empresa, por parte da economia. E como que você vê este momento, né? Realmente necessária essa preocupação, ou é um momento de você aproveitar, um momento de você investir? Como que você vê com relação a isso, Jorge? Então, voltando lá, 1993, nós tínhamos uma inflação de 2.500% no ano. A inflação bateu ano passado em 12, as pessoas já estavam preocupadas, já estavam apavoradas. Em 93, que foi um ano antes da implantação do Plano Real, a inflação foi de 2.500%. O que nossos pais, que os nossos avós faziam com o salário todos os meses? Pegava o salário e corria para onde? Supermercado. Na linguagem do mercado financeiro, o que ele estava fazendo? Hedge. Estava protegendo o poder de compra. Porque se ele fosse já no final do mês, já não comprava os mesmos itens.
Eu trabalhava naquela época no mercado, tinha que ficar remarcando o preço dia e noite. Era uma inflação absurda. Aí nós já tínhamos passado pelo plano Bresser, Verão, Collor, Cruzado 1, Cruzado 2. Cruzado foi a primeira tentativa do plano real, né? Confisco de poupança. Confisco de poupança. Então tudo aquilo, aquele passado, assombra ainda as pessoas. É natural. Apanhamos muito. Mas chega em 94, julho de 94, estamos lá com 2.750 cruzeiros novos, ou 2.750 URVs, e convertemos naquela sexta-feira, trabalhei até a noite para abastecer os caixas eletrônicos do banco, convertemos a 2.750 cruzeiros lá, novos, em uma única unidade monetária de real. O que a gente comprava com real no dia 1º de julho de 94? Eu tenho um jornal guardado até hoje lá em casa, a gente comprava 1 litro de leite, 5 pãezinhos e um tablete de margarina. Esse era o poder de compra com R$1. O salário mínimo no dia 1º de julho de 94, Marinho, primeiro dia do plano real, era de R$64. Quer dizer, a pessoa trabalhava em um mês inteiro para ganhar R$64. Passado 28 anos depois, o plano real completou agora em 2022, 28 anos, o que a gente compra com o real? 1 litro de leite? Já não dá mais. Tablete de margarina? Também não dá mais. Quantos pãezinhos lá perto da tua casa? 1, 2... Uma fatia de pão. Uma fatia de pão. Então o que aconteceu com o nosso dinheiro de lá para cá, em 28 anos? Ele desvalorizou. A inflação corroeu o poder de compra. Não temos mais aquela inflação de 2.000% que nós tínhamos antes do plano real. Mas ainda temos inflação. Então ela corroeu. Então se você esqueceu lá R$1 na caderneta de poupança, no teu cofrinho, no teu porquinho, esse R$1 desvalorizou. Se você tivesse deixado na caderneta de poupança, é um produto que o brasileiro gosta, é um produto muito simpático, mesmo após o confisco do Collor, lá em 1990, em março de 1990, e as pessoas até hoje comentam. Então, todo ano de eleição, as pessoas trazem aquele fantasma de novo à soma. Ah, tal governo vai confiscar meu dinheiro, tal governo vai fazer isso. Né? Isso já não existe mais. Lei 32/2001, aprovada lá por Fernando Henrique, né? Não existe mais o confisco por medida provisória. Então isso está engavetado. Então, se eu tivesse deixado, Marinho deixou lá R$1 na caderneta de poupança, no dia 1º de julho de 94 até 30 de novembro agora, por exemplo, ou dia 1º de dezembro agora de 2022. Quanto que nós teríamos guardado, rendido, né? R$1 virou R$15. A poupança, que é o pior investimento do Brasil. Normalmente ele perde para a inflação. Então, teria, de julho de 94 até agora, R$1 teriam virado R$15 e alguns centavos. Com R$15 eu compro 1 litro de leite, 5 pãezinhos e um tablete de margarina? Dependendo do bairro, da região que você está, até consegue. Então a inflação desses produtos andou muito próximo com a inflação da poupança, a correção da poupança. Ponto. Mas se eu tivesse um outro produto atrelado ao CDI, a gente começa no mercado financeiro uma sopa de letrinhas aqui, mas é muito próxima da taxa de juros, 13,75, que nós estamos fechando este ano. Se eu tivesse deixado o mesmo período e o mesmo valor, na poupança eu teria R$16, R$15 alguma coisa, e no CDI eu teria R$64. Por isso que a gente fala que a poupança é o pior investimento. Olha a diferença, é de 16 para 60. Mas até a pergunta que a gente acaba... A sensação que a gente tem, né? É porque o brasileiro é muito apegado ao dinheiro, né? Ele gosta tanto que guardava-se dinheiro no colchão. Sim. E a poupança, parece que ela, primeiro, ela tem um histórico cultural de segurança, com exceção foi a época do plano Collor, né? Do confisco do plano Collor, do Fernando Collor de Mello. E também tem aquela sensação de que, aquela insegurança que o brasileiro tem. Amanhã eu posso resgatar. Se eu precisar comprar alguma coisa, eu vou ali no banco e saco. Eu tenho no meu cartão, eu tenho o cartão da poupança, eu posso transferir, eu posso fazer um Pix, eu posso... Mas assim, as outras formas de investimento, elas também têm essa segurança, primeira pergunta, e a segunda, elas também têm essa fluidez? Eu posso... trabalhar e ter o dinheiro na hora que eu precisar? Hoje o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Todo mundo que investe em caderneta de poupança, CDB, LCI, LCA, que são os principais produtos de investimentos do brasileiro, ele tem um seguro automático. Foi criado lá em 95, também pós-Plano Real, depois daquela quebradeira de bancos que nós tivemos com a chegada do Plano Real, que até hoje as pessoas ficam preocupadas, mas tem um seguro.
Então, todo mundo que tem dinheiro aplicado nesses produtos, ele tem automaticamente um seguro, sem pagar nada mais por isso, que é o FGC. Até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, se o Marinho chega hoje aqui, Jorge, estou com R$ 1 milhão e quero ficar protegido tudo em FGC. Coloca 200 mil em cada instituição, você está protegido. Então, esse foi um outro mecanismo de segurança que nós tivemos. O principal produto ainda é a caderneta de poupança. E sabe qual que é o saldo médio, o tempo médio que esse saldo fica em poupança, segundo a FGC? É de 11 anos. Quer dizer, as pessoas pedem essa liquidez, as pessoas pedem essa urgência. Olha, meu dinheiro tem que ficar ali, porque pode surgir uma oportunidade e eu quero. O brasileiro sempre tem aquela oportunidade que ele vai sacar o dinheiro para comprar um imóvel, vai ter um carro barato. Ele vive naquele... Mas sabe o que significa isso, Marinho? Prova que o brasileiro não tem planejamento. Nós nunca pensamos de longo prazo. Até porque no passado recente, que eu nem falei agora há pouco, antes do Plano Real, o que a gente fazia com o salário? Pegava o salário e corria a gastar. Porque se não fizesse isso, eu estava perdendo o poder de compra. Então a gente está vivendo isso há quase 30 anos, nesse, como diz a música do cantor lá, deixa a vida me levar. Né? Ele não tem um planejamento de curto, médio e longo prazo. Ele não pega o salário dele ou o que ele tem investido e fala, não, isso aqui é para uma viagem agora no final do ano, isso aqui é para o material escolar lá no começo do ano, isso aqui para trocar de carro daqui 2, 3 anos, isso aqui é para uma minha aposentadoria. Então ele não tem esse planejamento. Das poucas pessoas que guardam dinheiro, que poupam dinheiro, está num pote só. Como se estivesse no colchão, você falou agora há pouco, ou está lá numa conta bancária. Quando eu pergunto para os meus clientes, qual que é o objetivo desse dinheiro? Ele não sabe dizer. Ele não tem um planejamento. É isso que falta. Então, o próprio esse Instituto FGC, que monitora esses dados para nós, o que ele mostrou hoje? Um dado assustador. Em outubro de 2022, que foi o último censo que eles divulgaram, 92% dos investidores de poupança CDB, LCI e LCA não tinham mais do que R$ 5.000. 92% dos investidores. Se a gente apurar um pouco mais, metade não tinha, 50% não tinha mais do que R$ 10 investidos, poupados. Então o brasileiro poupa o que sobra, quando sobra. E desse pouco que ele tem, ele poupa mal, porque muitas vezes ele quer liquidez, e no mercado financeiro você não vai encontrar bons rendimentos com alta liquidez. Sempre você vai ter que abrir a mão de alguma coisa. Então ele deixa ali esse dinheiro e perde oportunidades, perde para a inflação, corrói o poder de compra dele no médio e longo prazo. Então o que a gente precisa, e você traz muito bem nesse momento, é mais uma vez essa reflexão. Tenho dinheiro? O que eu vou fazer com ele? E toda virada de ano é mágica, as pessoas se renovam de esperança, né? Então é um bom momento para refletir. Começo de ano, pago as minhas contas, IPTU, IPVA. Às vezes as pessoas reclamam de IPTU e IPVA. Eu falei, só paga IPTU quem tem casa. Só paga IPVA quem tem Tem um amigo meu que fala assim, que ele gostaria de pagar muito imposto de renda. Por quê? Porque ele teria muita renda para pagar. Perfeito. Gente, nós vamos... Não saia daí. Você viu que o papo tá interessante, já tá borbulhando aqui um monte de perguntas. Gostaria de pedir um minutinho para você. Nós só vamos rapidinho ali apresentar para você os nossos apoiadores e já nós estamos voltando. Segura aí, até daqui a pouquinho que nós voltamos com o seu Direito em Pauta. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Seja bem-vindo à Decore Home. Com mais de 20 anos de atuação, combinamos tradição e modernidade para atender aos clientes exigentes que buscam por qualidade e exclusividade em cada detalhe. Nós sabemos que uma casa deve oferecer conforto, segurança e tranquilidade. Mais do que isso, sua casa também deve transmitir sua personalidade. A escolha de cada peça faz a diferença. Por isso, nossa equipe especializada e antenada nas tendências do mercado mundial seleciona peças de profissionais brasileiros e internacionais, do design clássico ao moderno. Sofisticação, elegância e exclusividade se encontram aqui.
Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta e com, cara, um convidado especialíssimo, um grande amigo, colega de trabalho de instituição de ensino, Jorge Prado. E nós estamos falando sobre investimento, nós estamos falando sobre economia, nós estamos falando sobre aplicações, né? E Jorge, eu só gostaria de reforçar a pergunta que eu fiz no bloco passado, né? Este momento econômico, aonde muitas pessoas estão falando, eu não vou investir, eu não vou construir, eu não sei o que vai acontecer. A pergunta que eu te faço, o mercado financeiro, ele tem candidato? Ou como que ele vive? Como que a pessoa que está em casa, ela pode tratar? Ela precisa ter medo ou como que você vê isso? Então, como citei, já estou no mercado financeiro já há quase 30 anos. Desde 93, antes do Plano Real. Então, todo ano de troca de governo gera uma tensão. Todo ano de troca de governo, os meus clientes, Jorge, vou tirar o dinheiro do banco, né? E na virada do ano, naquela época ainda, que a gente não tinha essa tecnologia, eu tinha que digitar cheque administrativo, que os clientes tiravam o cheque no dia 31 de dezembro, o saldo, e voltavam a depositar no dia 2. Quer dizer, enganei a receita. Né? Vou escapar do imposto. Não tem mais isso. Né? E toda a troca de governo, eu pergunto para os meus clientes, para os meus alunos, em que momento que nós tivemos uma troca de governo e falou assim, agora estou confiante, vou investir? Não tivemos. Eu tenho um estudo que eu mostro para os meus alunos lá de graduação e pós-graduação desde a década de 70. Eu peguei o ano que eu nasci, que foi de 74, e fiz um estudo. Em todo desse período, né, quase 50 anos, crise, recessão, desemprego, falta de dinheiro. Então, toda vez, todo troca de governo, nós temos essa tensão. Particularmente no Brasil, tivemos uma eleição muito polarizada, né? Tem muita fake news circulando pelas redes sociais que geram muitas vezes essa insegurança. Ontem mesmo recebi uma cliente, meu pai tem 80 anos, está preocupado, o que eu faço? Eu falei, não vai mudar nada, não vai ter confisco, né? O que nós temos nesse momento é uma taxa de juros em alta, o que gera oportunidade para as pessoas investirem melhor. A última janela que a renda fixa proporcionou no Brasil de maneira muito semelhante foi em 2016. Em 2016 a gente estava com uma Selic de 14,25. Naquela época a gente estava fazendo o impeachment de uma presidente, o mercado estava tenso. Mas o Banco Central já sinalizava que a taxa de juros ia cair. Então a renda fixa tinha uma oportunidade gigante de você ganhar o quê? Não apenas com a taxa, isso é uma matéria que pouca gente entende, né? Que é a questão da duration. Ganhar com a exposição longa. Então hoje quando eu vou fazer um investimento, muitas vezes, você tem uma oportunidade hoje que a renda fixa te proporciona, se investe hoje, com vencimento, por exemplo, em 2055, 2060. Primeira reação das pessoas, meu Deus, se você que eu vou estar vivo até lá, o que vai acontecer? Eu vou. Foi o que se comentou agora há pouco da liquidez, então elas querem essa liquidez. Mas o que acontece? Tem um produto que eu sou muito fã no mercado, que são os títulos públicos, plataforma do Tesouro Direto. Por que eu gosto tanto? Que são papéis de curto, médio e longo prazo. Então ali você consegue definir os seus objetivos, que nem você me perguntou agora há pouco, por que toda essa liquidez? Aí eu defino, olha, eu quero assistir a próxima Copa agora lá em 2026, nos Estados Unidos, que vai ser lá com 3 países, já começo a me programar. Então, hoje você pega lá produtos rendendo quase 14% ao ano, quer dizer, muito mais que a poupança, que é em torno de 6% ao ano. Tem papéis mais de longo prazo, pagando uma taxa fixa mais inflação, quer dizer, ele vai te pagar hoje 6% e mais do que der a inflação. Então, se as pessoas estão preocupadas, Marinho, com uma troca de governo, de repente que a gente vai ter uma inflação maior, coloca um pouco de IPCA na tua carteira. Então, se a inflação subir, você está protegido, ganha 6% mais inflação. Se a taxa de juros cair, é aí que vem a mágica de uma palavrinha chamada marcação a mercado, duration, que quando eu pego aquele valor futuro de 2055, de 2060, trago a valor presente numa taxa menor do que eu contratei, quer dizer, hoje seria menor que o I6, ele me gera um ágio muito grande. Então esse dinheiro, não é porque ele tem um vencimento longo, mas você pode sair dele a hora que você quiser. Não é o dinheiro da emergência. Por isso que lá no Tesouro Direto tem o papel Selic, eu tenho o teu caixa, saca a qualquer momento, pagar as contas do dia a dia. Eu tenho papel pré-fixado para 2025, 2029. E tenho papéis mais longos para 2060, 2055. Então, eu consigo planejar a minha aposentadoria, consigo planejar a faculdade de um filho, consigo planejar um intercâmbio, de repente, de um filho. Eu consigo colocar. Mais uma vez eu volto. O que falta para o brasileiro é o planejamento. E não é algo muito prazeroso. Não é? Porque normalmente a coluna de despesa é maior do que receita, as pessoas ficam frustradas e fogem disso.
Pelo contrário, eu tenho que justamente ir de frente e encarar aquele momento. Então assim, até para resumir, seria no sentido de você aproveitar esse cardápio de investimento. Primeiro, como você falou no bloco anterior, né? Você tem que saber aonde que você quer ir. Para que você está poupando. Então você tem que direcionar e pontuar o que você quer. Eu quero viajar, eu quero ter uma aposentadoria facilitada, confortável, eu quero garantir a faculdade dos meus filhos, e aí você começa a investir. Mas eu sou inseguro, eu sou ansioso, né? Eu tenho que ter ali, que pelo menos umas 3 vezes as minhas despesas mensais, eu tenho que ter de fácil resgate. Então, aí dentro desse cardápio você distribui. Perfeito. Dentro disso, perfeito. E aí você trabalha. E um outro, eu ia até fazer essa pergunta e você acabou respondendo, que é esse detalhe de mesmo que você compre um título, de que ele seja lá para 2060, né? Eu posso comprar porque 2060 eu vou estar aqui, okay. eu vou resgatá-lo pessoalmente. Mas eu posso antecipar esse resgate a qualquer momento. Perfeito. Então, mesmo assim, a pessoa fica, mas 2060, cara, 2060 talvez eu nem esteja vivo. Não, mas espera aí. Perfeito. Você tem uma possibilidade de resgate. E por que faz sentido vender antes? A taxa de juros hoje está em 13,75. Banco Central, o Boletim Focus, já mostra ali que teremos uma Selic de 11 para 2024 e de em torno de 8, 8,5 para 2025. Isso é retrato hoje, Boletim Focus, Banco Central. Bom, se a taxa de juros vai cair, eu já protejo hoje meu dinheiro. Que a hora que a taxa de juros cai, eu continuo protegido. Se a pessoa não faz nada, né, acontece o que aconteceu ano passado. A taxa de juros estava 2% ao ano e a poupança pagava 1,4% ao ano. Quer dizer, você não estava tendo ganho real. Então, esse é o momento. Mas as pessoas, mas precisa ter muito dinheiro, Marinho, para investir nisso? Não. Mais uma vez eu demonstro que o Tesouro, o mercado está muito democrático, mas o Tesouro é uma ferramenta muito democrática. Ele já está há 20 anos no Brasil e pouca gente conhece. Só temos 2 milhões de investidores no Tesouro Direto. Quer dizer, é muita gente investindo mal. Uhum. Mas, Jorge, tem que ter muito dinheiro? Mínimo de R$30 e no máximo 1 milhão. Essa que você fica triste, Marinho. Você não consegue colocar mais do que 1 milhão por mês. Então, né? Mas é muito democrático. E hoje, Jorge, como que eu faço? Meu gerente do banco nunca me falou disso. Os bancos sempre esconderam isso, né? Porque ele quer colocar debaixo de um fundo. Então hoje, né, a minha empresa de assessoria, credenciada hoje a XP, ela tem esse trabalho. Então você não paga a tarifa, você não paga a hora do assessor, então ele faz esse planejamento, ele faz esse acompanhamento com o investidor, entende o momento de vida, apresenta os produtos de acordo com a sua necessidade, de curto, médio e longo prazo. É uma consultoria. Uma consultoria. De investimento. Mas é isso que as pessoas precisam. Poxa, mas o que eu quero para o ano que vem? Monta já tudo que eu vou pagar de conta fixa, água, luz, telefone, sobrou. Quantas festas de casamento nós vamos ano que vem? Quantos aniversários vou poder participar? Viagem, vai ter viagem em janeiro, julho, não teremos. Então, isso que falta para qualquer empresa. Esse mês, hoje estou fazendo um planejamento lá com a nossa equipe. Para o ano que vem, eu tenho que planejar quanto que eu posso gastar. Quanto que eu tenho de potencial de renda para aumentar, faturamento. Não existe mágica. Ou a gente ganha mais, ou a gente gasta menos. E investe bem a diferença. Então, é uma palavrinha simples que todo mundo conhece, planejamento. Eu costumo dizer que até planejação. Planejamento mais ação. Não adianta você ficar aqui 1 hora acompanhando o nosso programa hoje, pegar todo esse conhecimento e não colocar em prática já em seguida. A Bíblia já nos diz, a fé sem obras é morta. O conhecimento sem ação, sem a prática, é morto. É por isso que nós falamos em oração, né? Que é você orar e você praticar, porque senão também não adianta em nada. Não, e você vê como nós estamos muito aquém, né? E aí eu faço um meia-culpa aqui também, né? Eu tô no começo de 2023 e nem fiz o meu planejamento de 2023. O professor Jorge já está fazendo o planejamento hoje da equipe dele para 2024, que nem ele falou, já para o ano que vem. Então, ou seja, já tem as expectativas do final do ano. E a pergunta que eu queria falar para você é o seguinte, que eu gostaria de passar para você. Aproveitando esse gancho teu aí. 2023, tá bom, Jorge, eu tenho 52 anos, cara, nunca fui de planejar os investimentos meus. Por onde que eu começo, já que nós estamos em janeiro? Aonde que eu inicio? O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha lição de casa para que eu tenha ação? Perfeito. Eu estava em casa agora há pouco, precisava chegar aqui na igreja. O que eu fiz? Eu sabia onde estava e sabia onde queria chegar. Coloquei no GPS e ele me deu o caminho. Esse é o nosso trabalho. Primeiro, eu preciso entender onde eu estou, em que momento que eu estou. Então, agora há pouco eu falei que 92% dos brasileiros que investem em poupança, CDB, LC e LCA, não tem mais do que R$5 mil poupados, investidos. Na outra ponta,
O Serasa divulgou que nós estamos com 64 milhões de brasileiros negativados. 64 milhões de brasileiros que não conseguiram honrar o seu compromisso financeiro. Então, o Marinho fez a pergunta, e como é que eu começo? Bom, se você está negativado, está devendo, vai ser difícil pensar em guardar dinheiro. Esse final de ano, e todo ano ocorre, existe algo muito bacana no mercado, que é o Feirão Serasa Limpa Nome. As empresas, são mais de 300 empresas credenciadas no Serasa. Você entra no site agora, Feirão Serasa, põe teu nome, teu CPF, data de nascimento e envia. A hora que você vai, tudo que se tem no mercado de dívidas, provavelmente um credor já te oferecendo um desconto. E descontos esses que chegam até 99%. Então isso é um bom momento para você negociar. Quando a gente está devendo, é natural a gente fugir. Né? A gente fica com vergonha, troca de telefone, foge dos credores. Pelo contrário, tem que comparecer. Puxa, Marinho, devia R$1.000, perdi o emprego, posso te parcelar em 10 e 100? Quer dizer, compareça, apresente uma proposta, o credor está aberto. Então esse é um bom momento para negociar. Eu fiz isso a vida inteira em banco, naquela época eu tinha que ligar, não tinha toda a tecnologia ainda da informática, mas hoje está ali, no Feirão Serasa. Esse é um ponto. Resolvi isso, ano que vem. Janeiro, férias, fevereiro, nós temos feriados, março, nós temos volta às aulas, IPTU, a gente sabe, são compromissos que todo ano a gente tem que honrar, tem que pagar. Então eu já começo a preparar isso. Né? Então neste momento, se a situação não tem mágica, já cortei tudo que eu tinha que cortar, não tem mais, não vai ter que ganhar mais. Como é que eu faço para ganhar mais? O que você pode fazer? Qual é o seu talento para o final de semana? Posso ensinar um instrumento musical? Posso fazer um doce, um bolo? O que você tem de talento que você possa ter uma renda extra? Não tem mágica. Parece tão óbvio. Nossa inteligência nos diz isso. Mas é esse óbvio que a gente não pratica. Você está falando agora, eu me lembrei de uma... Conta a história da televisão de cachorro lá. Da máquina do frango, que eu achei muito bacana e que eu acho que o pessoal que está em casa vai curtir também, de saber numa fonte de renda. Bem isso, né? As pessoas perguntam, Jorge, mas tá, eu tenho aqui R$5.000, o que eu devo investir? Eu falei, cara, conforme o teu momento de vida, tua renda, não vale a pena colocar no mercado financeiro, vai empreender. Nada vai te dar mais dinheiro do que você empreender. Então, estudar um mercado, um segmento. E uma vez dei uma entrevista e falei para a pessoa comprar uma máquina de frango de R$2.500, comprar uma caixa de frango lá com 60 frangos e assar sábado e domingo. Né? Então, conheço pessoas que tiram quase 8 mil por mês só assando frango sábado e domingo. Quer dizer, ele tem atividade normal de segunda a sexta, mas ele tem um extra. Claro, não vai fazer isso para a vida toda, mas naquele período, por 2, 3 anos, ele está reforçando o caixa. Para comprar um imóvel, para pagar a faculdade do filho, da filha. Quais são os seus objetivos? Então, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Muito bacana, muito bacana. Gente, então nós vamos para o nosso rápido intervalo. Fica aí, acompanha os nossos apoiadores e, cara, isso daqui tá muito bacana. Tem um monte de pergunta aqui, dúvidas que chegaram até a gente e que eu vou fazer para o professor Jorge. Eu tenho certeza que ele vai responder. E justamente para a gente saber como que nós vamos agir em 2023. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Até daqui a pouco. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês. Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Seja bem-vindo à Decore Home. Com mais de 20 anos de atuação, combinamos tradição e modernidade para atender aos clientes exigentes que buscam por qualidade e exclusividade em cada detalhe. Nós sabemos que uma casa deve oferecer conforto, segurança e tranquilidade. Mais do que isso, sua casa também deve transmitir sua personalidade. A escolha de cada peça faz a diferença. Por isso, nossa equipe especializada e antenada nas tendências do mercado mundial seleciona peças de profissionais brasileiros e internacionais, do design clássico ao moderno. Sofisticação, elegância e exclusividade se encontram aqui. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. E aqui nós temos um convidado totalmente especial, o professor Jorge Prado. Cara, um cara que entende tudo de finanças.
você vai reconhecê-lo porque ele sempre está nas grandes redes de TV dando entrevista com relação a investimento, finanças, momentos de endividamento, como sair do endividamento. É o Jorge que está aqui junto com a gente, um amigo que atendeu o nosso pedido, nosso convite já no primeiro momento. Jorge, tem um detalhe que me puxou aqui agora. Nós estamos saindo, eu falo que não terminou ainda, nós estamos saindo de um momento de pandemia, né? Onde a gente viu o quanto é frágil a nossa existência. Acho que todos que estão assistindo já aconteceu de ter perdido ou alguém muito próximo ou um ente da família. E a gente estava, para quem era profissional liberal, para quem era do comércio, na dificuldade de trabalho. E a gente viu a ausência de você ter um investimento e, ao mesmo tempo, uma redução de arrecadação, de recebimento, desemprego. Como que você vê pós-mercado, né? Agora, nesse momento, na finalização da pandemia? Nós temos que tomar mais algum cuidado? Isso veio com alguma lição? Como que você vê com relação a tudo isso? Trouxe muita lição. Infelizmente, nós tivemos muitas mortes, muitos entes queridos, muitos provedores de lares que perderam a vida com o Covid, mas ela deixa um legado, deixa uma lição muito importante. O brasileiro, como a gente comentou agora há pouco, ele tem dificuldade de poupar. Ele poupa pouco, ele poupa o que sobra quando sobra. Então o brasileiro nunca entendeu o que era reserva de emergência. Qualquer educador financeiro, qualquer pessoa que conversa na área de finanças, ele fala, tem uma reserva de emergência. 3 meses, a gente falava em 3 meses, 6 meses de reserva de emergência. Que pega seus gastos e tenha lá um cofrinho com essa reserva, com o teu dia a dia. O brasileiro tinha dificuldade. Porque ele fala, não, porque é reserva de emergência? Eu tenho um cartão de crédito bom, eu tenho um cheque especial. Se for mandado embora, eu tenho um seguro-desemprego. Então a pandemia, o Brasil nunca passou por guerras, terremotos, dificuldades que nós tivemos que nos afastar das nossas atividades, ficar presos em casa. Quer dizer, quem tinha só 3 meses de reserva, quem tinha 6 meses de reserva, ou quem tinha 1 ano de reserva, viu que não foi suficiente. Né? O Japão, ele poupa em média 30% o japonês, né, oriental, do que ele ganha. Por quê? Já passou fome, já passou por guerras, terremotos, ele sabe que é dificuldade. O brasileiro até então nunca tinha passado por nada parecido. Então ele tinha dificuldade de entender. Então ele poupava pouco, né, e poupava mal, e não faz proteção. O que não é fazer a proteção? Contratar um seguro de vida, contratar um seguro contra doenças graves. Então, muitos provedores do lar, o homem ou a mulher, faleceu na pandemia, deixou a família com menos de 5 mil reais. E os filhos? Muitas vezes filhos pequenos. Como que eu levo até a faculdade? Então, quer dizer, o brasileiro hoje ele paga R$400 por mês uma TV a cabo, mas ele não paga R$100 por mês um seguro de vida. É uma inversão de valores muito grande. Eu com 30 anos de mercado financeiro, é uma dificuldade muito grande no momento que a gente está fazendo um acompanhamento, um atendimento, uma consultoria com o cliente, colocar o seguro de vida. Ele não. Ele paga o seguro de vida, e para ele um seguro de vida é jogar dinheiro fora. Não. Nada vai acontecer com ele. Acontece com o vizinho, com ele não. Ele paga do carro. Todo ano ele paga do carro, renova do carro, mas seguro de vida, volta e meia o cliente me liga, Jorge, vou cancelar esse seguro, não estou usando. Falei, graças a Deus, né? Não morreu esse ano, não perdeu uma perna. O seguro de vida é justamente para não usar. O carro, eu pergunto, o carro você vai cancelar também? Não. Mas você capotou o carro, você perdeu o teu carro. Quer dizer, é uma inversão de valores muito grande. Ele paga R$5 mil por ano para ter a proteção do carro, mas não paga R$2.500 num seguro de vida. Então, o que a gente percebeu no mercado financeiro? A procura por seguro de vida depois desse momento. Quer dizer, não aprende pelo amor, aprende pela dor, que é da pior maneira. Mas deixou um legado. As pessoas estão mais preocupadas, os números mostram a procura do cidadão. Só que o seguro de vida não é só questão de dinheiro. Não basta ter dinheiro para ter o seguro de vida. Você tem que ter uma saúde boa. Então, se já teve uma doença grave, se você é fumante, muitas seguradoras já estão recusando o fumante. E a pessoa fica revoltada, mas como? Além do dinheiro, tua saúde tem que estar boa. Então não deixe para fazer o seguro na véspera da morte, que a gente nunca sabe. Mas o brasileiro tem essa. Não falo do seguro. Você volta mais tarde aqui um dia. Mas que dia que eu volto então? No dia que o senhor vai morrer que eu volto um dia antes. Eu venho um dia antes. Então é isso que a gente precisa. Então a pandemia deixou esse legado com essa preocupação. Tem um amigo meu que ele fala, ele é do tecnologia, TI, né? E ele fala bem assim que no céu não chegou a informática, não informatizaram o céu. Então é por isso que as mortes elas não são em sequências cronológicas, porque senão à medida que as pessoas iam nascendo, elas iam morrendo.
Então é aqueles fichários antigos, o pessoal que é mais experiente, tipo nós, sabe que chegava nos cartórios, puxava um fichário, aí puxava aquela ficha e ela reconhecia a firma e depois colocava a ficha. Então Deus puxa a ficha, anota lá, quebrou um braço, guarda a ficha. Pegou de novo, uma cirurgia de apêndice, vai lá e coloca. E às vezes as fichas podem estar arquivadas de forma errada. Então é por isso que justifica que às vezes ele puxa uma ficha, uma criança de 12 anos, daí puxa outra, é de 21, puxa outra, é de 50, né? Daí eu falei, mas e a tua avó que tá com 90 anos? Ele falou, perdeu a ficha, né? Daí esse tempo atrás a avó faleceu. Ele falou, Marinho, acharam a ficha da avó, né? Mas ainda pós-pandemia, também a gente pôde perceber na pandemia que liquidez ela fez uma diferença muito grande. Por quê? Eu tinha um imóvel, muito bacana, um terreno. Aí eu precisava fazer dinheiro, porque diminuiu o prestador de serviço, diminuiu o meu ganho, e eu precisava fazer dinheiro. Só que eu também não tinha um mercado favorável a isso, demorou, tive que fazer um preço abaixo do mercado, acabei, entre aspas, perdendo dinheiro. A pergunta que todos fazem, a dúvida que todos têm. Cara, eu tenho R$1 milhão. Eu construo uma casa ou eu vivo de aluguel? Vamos inverter, que nem todo mundo constrói. Hoje, Compra um imóvel. compra um imóvel. Nos anos 90, as pessoas construíam. O que as pessoas faziam? Compravam o terreno com muita dificuldade, colocavam normalmente uma casinha de madeira no início, e com o tempo, todo mês tinha uma compra de material. Você chegava na frente de qualquer bairro lá, você tinha resto de construção. Muitas vezes virava uma casa mista, porque era casa de madeira. Nossa, a família progrediu na vida. Tem uma casa agora de alvenaria. Hoje não, você chega no plantão, tá lá decorado, bonitinho, você entra, então é muito mais fácil, né? Mas essa é uma pergunta que me fazem muito, assim, né, Jorge? Comprar ou alugar? Financiar ou alugar? O imóvel tem uma questão emocional muito grande. Isso que começa ali, o cara entra naquele, já vê naquele decorado, ele já imagina a família, fazendo um churrasquinho para os amigos, então tem um apelo emocional muito grande. Hoje, com taxa de juros em alta, o custo do financiamento pesa no orçamento. Esse jovem casal que muitas vezes está chegando, eu falo assim, não compre o imóvel, não financie o imóvel. Normalmente eu recomendo, não compre imóvel antes dos 35, dos 40 anos. Porque as pessoas estão casando com 30. Mas será que eu vou ficar nessa cidade? Será que eu vou ficar nesse estado? Será que eu vou ficar nesse país? Hoje o mundo está aberto. Você vê nossos alunos lá da faculdade, estão ali, daqui a pouco vão para o exterior, muitas vezes não voltam. Que momento de vida você está? Imagina se você financia um imóvel, 35 anos de financiamento, de repente a empresa faz uma proposta para você mudar de cidade. O cara muitas vezes perde uma boa oportunidade, ele se recusa porque ele está ali com aquela dívida. E se ele for, vai ter que pagar o aluguel ou financiar o outro onde ele for, mais esse custo. Não consegue vender com rapidez, né? Hoje nós estamos com mais de 30 mil imóveis fechados em Curitiba. Normalmente o cara coloca duas plaquinhas, vende ou aluga. O que sair primeiro, ele quer fugir do custo do imposto, fugir do custo da manutenção lá do condomínio. Quer dizer, esse serviço encareceu muito, esse tipo de vigilância, limpeza. Hoje as pessoas têm o dinheiro para comprar o apartamento, mas não tem condições de pagar o condomínio mensal. Então a primeira pergunta, quanto está o condomínio? Então, que eu emocionalmente falo, não compre imóvel, vai alugar. Mas aí os pais da outra geração, meu filho, aluguel é jogar dinheiro pela janela, você vai pagar e nunca vai ser seu. Mas faça o custo entre o financiamento e um aluguel. Você vai encontrar um aluguel muito mais barato do que a parcela de financiamento. Hoje o financiamento está rodando a quase 1% ao mês, 12% ao ano. E o aluguel você vai pagar 0,3%, 0,4%. Ainda pode negociar. Se for transferido, se entrega o imóvel, vai para outra localidade, né? E guarda essa diferença. E aí que está o desafio, Marinho. Poxa, vou pagar 2 mil no financiamento e vou pagar 1.000 de aluguel. Vou guardar a diferença. É óbvio. Guardo o primeiro mês, segundo mês, terceiro. Chega no sexto mês, chega agora a festa final de ano. Querida, estamos com esse dinheiro sobrando aqui, 6 mil. Vamos viajar? Vamos trocar de carro? Mais uma vez, o que aconteceu? Faltou planejamento. Aquela diferença não era para o imóvel daqui 5, 10, 20 anos? Então, o que falta é essa organização. A gente poupa dinheiro, a gente guarda dinheiro sem objetivo. E você vai gastar na primeira oportunidade. Nós não temos essa paciência. E tem algo chamado juros compostos no mercado, que são juros sobre juros. Isso é fantástico. Eu queria ter colocado o nome do meu filho mais velho, juros compostos. Minha mulher não deixou, Marinho. Né? Chega lá, nossa, como cresce rápido. É a mesma coisa. Né? Então,
É a mágica do juro. Juro, só que a gente não tem essa paciência. A gente não tem esse planejamento. Dá 6 meses, a gente já quer gastar. Então, aí que gera confusão. Mas hoje, se eu estivesse começando a vida com 25, 30 anos, casando agora, eu alugaria o imóvel. Pagaria, guardaria essa diferença, né? Ficaria naquele mesmo imóvel lá. Se eu gostei da região, gostei do imóvel, mais tarde eu posso fazer uma proposta de compra naquele mesmo imóvel. Muitos vão falar assim, muito bonito isso, mas Jorge, me conheço, na prática não funciona. Qual que seria o intermediário entre eu financiar e alugar? Fazer um consórcio. O consórcio hoje tem um custo muito barato. Muita gente condena o consórcio. Vou pagar uma taxa de administração. Sim, hoje vai pagar uma taxa de 18%, 20% num plano aí de 15 anos. Que sai um custo de 1,2, 1,3 ao ano. Contra 12, 13 de um financiamento. Aí a gente compara o que é juro abusivo e o que é juro alto. Né? Só que o consórcio não me dá aquela tranquilidade de mês que vem já entro no imóvel. O financiamento tipo proporciona. Mas é uma compra planejada. Então daqui 5 anos, daqui 6 anos, daqui 10 anos, vamos comprar o nosso imóvel. Então é planejar. Então tem um custo muito menor para aquelas pessoas que sabem que não conseguem poupar. Então eu gosto muito desta ferramenta do consórcio. Aí tem os outros pontos que a gente tem que estudar dentro do consórcio, mas isso é um bom produto que eu gosto. Existe já há muitos anos no Brasil que muita gente comprava, lá, nossos pais, nossos avós compravam a TV 29 polegadas e o videocassete de 4 cabeças através do consórcio. Né? Então é uma boa ferramenta também para a compra desse tão sonhado imóvel. O pessoal sempre comenta com relação a consórcio. É porque o brasileiro, ele é muito imediatista. Total. E a nova geração é mais imediatista ainda, né? E até essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, já em seguida. A nova geração é daquela que não se prende a imóvel, não se prende a carro, porque vive no ambiente Uber. Não se prende a um mercado imobiliário, porque tem que comprar com garagem. E ela muitas vezes não quer ter carro. Ela é do mundo. Um amigo nosso estava conversando que a filha dele já conheceu mais de 40 países, né? Então é no mundo. Esse jovem, ele tá com uma cabeça diferente também para fins de investimento ou não? Bastante. É diferente da nossa geração? Bastante. Hoje, com uma pessoa de 50, 60 anos, eu tenho uma dificuldade de explicar o que é uma ação. Investir em ação. Brasileiro, nossa bolsa brasileira é muito pequena. Em 2016, nós tínhamos 500 mil CPFs na bolsa. Hoje, com a taxa de juros que caiu muito nos últimos anos, ela chegou a 5 milhões. Mas para 200 milhões de habitantes, é muito pouco ainda. A nossa bolsa depende muito do mercado internacional. Mas esse jovem já vem, né? Colocando um pouco em bolsa, colocando um pouco em criptoativos, que é o que eles gostam. Hoje tem alta volatilidade, tem alta essa demanda, né? Então eles vêm. Isso também faz parte de um processo de educação financeira. Outro programa como esse, Marinho, vai atingir muitas pessoas que começam a refletir sobre algumas decisões que nós estamos tomando. Então, parabéns por isso, parabéns por abrir e proporcionar isso. Então, eu digo, só estamos começando com a questão da educação financeira. Temos um oceano gigante ainda a culturar. E nessa nova cultura, né, eu gostaria de fazer essa última pergunta para você, já agradecendo a participação, esclarecimento, vai ser a primeira de várias outras bate-papo que nós teremos, com certeza. E tem assim, pensando naquele Jorge, eu vou voltar um pouquinho. Você lembra o Jorge que começou no Bradesco? Você lembra no Jorge que ensinava as pessoas a utilizar o caixa eletrônico? Você lembra daquele Jorge que tinha dificuldade de apresentar para as pessoas aquela inovação, aquela nova tecnologia existente lá em 94, 95? Você lembra daquele Jorge que ouviu de uma pessoa de que aquelas máquinas tiraria ele do mercado, que acabaria com o lugar das pessoas? E depois de um Jorge que, ao invés do mercado ou daquele banco tirar você do mercado, foi você que deu um chute na bunda do banco e se lançou como empreendedor, né? As pessoas que estão em casa nos acompanhando, as pessoas que vão ter acesso a esse nosso programa posteriormente, o que você falaria para essas pessoas que estão em casa, dos desafios que a vida propõe e o que deve ser feito? Ficar sentado aguardando o mundo girar ou se lançar e dar um chute no popô aí desse conservadorismo? Eu vi uma matéria agora recentemente dizendo que você acha que quase 10 milhões de jovens deixaram de estudar, abandonaram a escola porque tiveram que trabalhar. Marinho, eu trabalho desde os meus 10 anos de idade. Vendia picolé lá em Pinhais.
e nunca deixei de estudar. Desde 1984, eu trabalho e estudo. E quando não estou estudando, eu estou dando aula. Há 17 anos eu dou aula. Então, eu tenho minha atividade no banco, saí, fui empreender. Tenho hoje uma representação da XP. Sou empreendedor, temos lá 54 pessoas na equipe. Mas se fosse deixar essa mensagem final jamais deixe de estudar. Se estudando já é desafiador, imagine para quem não tem o estudo. Então, empreenda, invista nos seus sonhos, nos seus objetivos, mas não deixe de estudar, informalmente ou formalmente. Conhecimento é a diferença. Mais uma vez, a Bíblia já diz, a fé sem obras é morta. O conhecimento também sem ação vai ser morto. Tenho que estudar, se aquilo faz sentido, já coloquei em prática na minha vida. Jorge, obrigado. Queria, em nome de todas as pessoas que estão nos acompanhando, te agradecer. Esse ano de 2023, que seja um ano abençoado para você, para tua família, para os teus 2 filhos. Que seja de bons desafios, que a tua missão seja, o teu propósito de vida seja de levar a felicidade à vida das pessoas, né? Eu falo assim que quando a gente nasce, Deus coloca um propósito na vida da gente, e eu tenho a absoluta certeza que, pelo que eu te conheço como pessoa, não como profissional, mas como pessoa, trabalhando junto, eu sei que você leva a felicidade para as outras pessoas, e pode ter certeza que Deus está muito contente, cara, contigo lá de cima. Amém. Ele está falando, primeiro, que você tem uma família muito bacana, segundo, que você é um grande amigo, terceiro, porque você é um excelente profissional, quarto, porque você leva a verdade aos teus clientes, que isso é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer o teu voluntariado, o fato de você estar aqui, cara, trocando essa energia, passando essas informações para as pessoas que estão em casa. Fique com Deus. Amém. Que seja um 2023 próspero para você. Para nós. Tá bom? Obrigado, Marinho. Gente, então com isso chega ao final de mais um programa Seu Direito em Pauta. O nosso muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente até o final. E um detalhe extremamente importante, né? Tanto esse como outros vídeos, eles estão disponíveis em nossas plataformas digitais. Siga lá, cara, YouTube, Instagram, Facebook, no Spotify. Não deixe de se inscrever em nossos canais, curtir, comentar, compartilhe com o familiar que às vezes está lá na dúvida se aluga ou se compra o imóvel, né? Que não faz um investimento, que não tem um planejamento de vida. Compartilhe se você gostou desse nosso programa, né? Aqui você sabe muito bem, né, que um cidadão bem informado, ele tem os seus direitos preservados e a sua vida caminhando de uma forma extremamente importante e com um resultado muito grandioso, que é o que Deus espera. Até o próximo programa.